O mundo assistiu com horror à fúria da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Foi um conflito como nenhum outro, deixando cicatrizes profundas na humanidade, cicatrizes que perduram até os dias de hoje. Milhões pereceram, cidades inteiras foram reduzidas a escombros e um continente ficou em ruínas. Em meio ao caos e à destruição, uma história ainda mais sombria se desenrolava. Uma história de ganância, roubo e tesouros desaparecendo nas brumas da história. Enquanto a máquina de guerra nazista marchava pela Europa, deixava para trás um rastro de devastação. Mas também deixou para trás um mistério que continua a intrigar e confundir até hoje: o ouro perdido da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, movidos por uma sede insaciável de poder e riqueza, pilharam o patrimônio cultural das nações que conquistavam. Seus alvos eram bancos, museus, coleções particulares. Qualquer lugar onde suspeitassem que itens valiosos estavam guardados. Ouro, prata, obras de arte de valor inestimável e artefatos religiosos desapareceram nas garras da máquina de guerra nazista, deixando seus legítimos proprietários com nada além de cofres vazios e vidas destruídas. A escala da pilhagem era impressionante, algo difícil de se imaginar. Trens inteiros carregados de objetos de valor eram despachados de volta para a Alemanha, destinados a esconderijos secretos. Os nazistas eram meticulosos em manter registros detalhados, mas o caos dos últimos dias da guerra fez com que muitos desses registros se perdessem ou fossem destruídos. Isso tornou a tarefa de rastrear os bens roubados um desafio colossal, quase impossível. Adolf Hitler, o arquiteto por trás deste plano maquiavélico, via os tesouros roubados como algo muito maior do que meros espólios de guerra. Ele os via como uma forma de financiar o Quarto Reich, um império nazista ressurgente que se levantaria das cinzas da derrota. A riqueza roubada na mente perturbada de Hitler seria a semente para esta visão aterrorizante. Os tesouros deveriam ser escondidos a qualquer custo, esperando pelo dia em que pudessem ser usados para financiar uma nova onda de terror nazista. A localização exata desses tesouros escondidos eram segredos guardados a 7 chaves, conhecidos apenas por um punhado de pessoas dentro da cúpula nazista. À medida que a guerra se voltava contra a Alemanha, esses indivíduos receberam ordens expressas para garantir que os tesouros permanecessem escondidos das forças aliadas que se aproximavam. Uma das lendas mais persistentes em torno do ouro perdido da Segunda Guerra Mundial é a do Lago Toplitz, um lago remoto e gelado situado no alto dos Alpes austríacos. Rumores dão conta de que os nazistas usaram este lago isolado para se livrar de caixotes repletos de barras de ouro, obras de arte roubadas e talvez até documentos comprometedores durante os últimos dias da guerra. Mergulhadores vasculham as profundezas do Lago Toplitz há décadas, atraídos pela promessa de riquezas incalculáveis. Eles encontraram moeda falsificada, armas e até mesmo uma prensa usada para falsificar libras esterlinas durante a guerra. Mas, até hoje, o lendário ouro nazista permanece um mistério não solucionado, alimentando especulações e mantendo a lenda viva na imaginação das pessoas. Montanhas de mistério, os Alpes da Baviera, os picos escarpados e os vales escondidos dos Alpes da Baviera, local que serviu de refúgio alpino para Hitler, também se tornaram sinônimo da busca por tesouros nazistas. Reza a lenda que a área ao redor de Berchtesgaden, onde ficava o infame ninho da águia de Hitler, esconde uma rede de túneis e bunkers onde os nazistas escondiam seus espólios de guerra. O folclore local é repleto de histórias de entradas secretas, mapas codificados e cofres secretos nas entranhas das montanhas. Caçadores de tesouros do mundo inteiro já visitaram os Alpes da Baviera,
na esperança de descobrir a verdade por trás das lendas. Enquanto alguns encontraram pistas intrigantes, a grande maioria voltou de mãos vazias, sem nada para mostrar. O sonho nazista. Um quarto Reich. As motivações dos nazistas para esconder o ouro roubado iam muito além da simples ganância. Eles acreditavam que, ao proteger essas fortunas, poderiam garantir a sobrevivência de sua ideologia doentia. Os tesouros escondidos, em suas mentes, serviriam para financiar um quarto Reich, um futuro onde o nazismo ressurgiria para espalhar o terror novamente. Essa crença em um futuro ressurgimento alimentava a determinação deles em manter o ouro escondido a qualquer custo. Eles estavam dispostos a tudo, até mesmo a matar aqueles envolvidos na operação para garantir que seu segredo macabro permanecesse intocado. O ouro roubado, eles acreditavam, não era apenas uma questão de riqueza, mas sim de poder. O poder de moldar o futuro de acordo com suas crenças deturpadas. A emulsão da caçada. Expedições pós-guerra. Nas décadas que se seguiram ao fim da guerra, o fascínio pelo ouro nazista perdido tem cativado a imaginação de caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros. Inúmeras expedições foram organizadas, cada uma delas com a esperança de ser a primeira a desvendar esse mistério e ter acesso às riquezas. Algumas dessas expedições foram planejadas nos mínimos detalhes, utilizando registros históricos e tecnologia de ponta para guiar sua busca. Outras foram mais aleatórias, impulsionadas por boatos, intuição e uma boa dose de otimismo. Mas, sejam eles motivados pela curiosidade histórica ou pela promessa de riquezas, aqueles que buscam o ouro perdido da Segunda Guerra Mundial estão unidos por um senso de aventura e pela crença de que a verdade está lá fora, esperando para ser encontrada. Sussurros do Ouro de Yamashita, uma teia emaranhada. Para tornar esse mistério ainda mais complexo, temos a lenda do Ouro de Yamashita. Esse tesouro, que teria sido pilhado pelas forças japonesas sob o comando do general Tomoyuki Yamashita, no Sudeste Asiático, foi supostamente levado para as Filipinas para ser escondido durante a guerra. Há quem acredite que os nazistas, por meio de sua aliança com o Japão, podem ter recebido parte desse tesouro, complicando ainda mais a busca pelo ouro perdido. Essa possível conexão com o ouro de Yamashita, embora baseada em especulações e boatos, destaca a natureza global da pilhagem em tempos de guerra e a complexa teia de conexões que continua a intrigar os investigadores até os dias de hoje. Isso também nos lembra que a história completa do ouro perdido pode nunca ser totalmente desvendada. O fascínio duradouro do ouro perdido. O fascínio duradouro pelo ouro perdido da Segunda Guerra Mundial fala diretamente a um desejo humano profundo por mistério, aventura e a promessa de riquezas fabulosas. A mera ideia de que tais riquezas podem estar escondidas em algum lugar, esperando para serem encontradas, é poderosa, capturando a imaginação e alimentando incontáveis histórias, livros e filmes. Mas, além do fascínio pelo tesouro em si, a história do ouro perdido é um lembrete de um capítulo sombrio e cruel da história humana. É uma história de ganância, violência e as consequências devastadoras da ambição desenfreada de um regime que espalhou o terror pelo mundo. É uma história que continua a ecoar nos dias de hoje, lembrando-nos da importância da vigilância, da justiça e da preservação do património cultural da humanidade. A verdade virá à tona? Será que algum dia o ouro perdido da Segunda Guerra Mundial será encontrado? É uma pergunta que tem assombrado historiadores, caçadores de tesouros e descendentes daqueles que foram saqueados durante a guerra. Enquanto alguns acreditam que o ouro permanecerá perdido para sempre, escondido em algum lugar remoto ou engolido pela passagem do tempo, outros se apegam à esperança de que um dia a verdade seja revelada.
Talvez uma peça-chave de evidência esteja esquecida em um arquivo empoeirado, esperando para ser descoberta. Talvez um acaso do destino ou um golpe de sorte leve alguém ao local de descanso final do tesouro. Seja qual for o desfecho dessa história, a história do ouro perdido da Segunda Guerra Mundial serve como um poderoso lembrete do poder duradouro do mistério e das consequências profundas e duradouras da guerra.